Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai para a parte de redação da nossa aula semanal. Então, você que nos acompanha agora, pegue seu livro, tá certo? Nós vamos ver aí a aula de número 7. Então, olha seu livro, veja aí direitinho. Nós vamos debater hoje o tema e o tema é este aí na tela para você: padrões de beleza idealizados. Por que tanta gente se submete a eles? Primeira coisa que a gente sempre diz é que uma boa redação começa com uma boa interpretação. Então lembre-se de que você deve responder a essa pergunta no seu texto. Por que tanta gente se submete a padrões de beleza idealizados? Tudo bem? A gente começa analisando então um texto para a gente fazer uma reflexão, serve como texto de apoio, né? Tirar alguma coisa desse texto aí para a gente ver o que é que pode aproveitar para a redação. Vamos dar uma olhadinha no texto? Olha só. A beleza parece caminhar em uma linha tênue entre as escolhas do indivíduo e a imposição coletiva. Observe que isso já funciona como uma tese, né? A linha tênue entre as escolhas individuais e a imposição coletiva, a imposição midiática. Se por um lado cada um pode buscar a beleza da maneira que considerar melhor para si, por outro, cuidar da beleza torna-se um imperativo. Modelos funcionam como fonte de comparação social e a exposição às imagens idealizadas da mídia tem como efeito uma redução no nível de satisfação dos indivíduos com relação à própria imagem. Este processo de comparação social também influencia fortemente a autoestima do indivíduo. O que é que a gente pode tirar desse texto, pessoal? A linha tênue entre padrão de beleza, uma escolha individual ou uma imposição coletiva, tá? Da mesma forma que as modelos funcionam como fonte de comparação social e às vezes como fonte de inspiração, né? Elas também, de certa maneira, causam um efeito de redução no nível de satisfação do indivíduo consigo mesmo, ou seja, uma certa frustração que o indivíduo sente ao olhar muitas vezes corpos perfeitos ou considerados perfeitos, e quando o indivíduo não consegue atingir aquele patamar de beleza, não é? Continuando o texto. A percepção de uma discrepância acentuada entre o eu real e o eu ideal gera ansiedade e sentimento de insatisfação com relação ao seu autoconceito e, consequentemente, uma redução na sua autoestima. Olha aí um elemento importante. Redução na autoestima, sentimento de insatisfação, ansiedade, são consequências dessas imposições sociais em relação ao corpo perfeito. Na tentativa de atingir um ideal estético socialmente aceito, muitos se dedicam a uma luta incansável para esculpir o corpo perfeito e aproximar-se de um padrão de beleza. Mas nós estamos investigando o seguinte: por que tanta gente faz isso? Não é? Por que tanta gente se submete a esses padrões de beleza idealizados? Vamos continuar? Olha só um outro texto agora. Propagandas que promovem padrões de beleza irreais serão banidas dos meios de transporte de Londres a partir do próximo mês. A medida faz parte das propostas defendidas pelo novo prefeito londrino, Saqib Khan, durante sua campanha. Como pai de duas adolescentes, eu fico extremamente preocupado com esse tipo de anúncio que pode humilhar as pessoas, principalmente as mulheres, e fazê-las terem vergonha de seu próprio corpo. O que é que a gente pode tirar aí? A importância de uma propaganda com padrões de beleza reais, não é? Padrões de beleza irreais não devem ser trabalhados na propaganda. Já está na hora disso acabar, afirmou Khan, que foi eleito em maio, em um comunicado oficial. Ninguém deve se sentir pressionado enquanto viaja de metrô ou ônibus a seguir expectativas irreais sobre seus corpos. Eu quero mandar uma mensagem clara para a indústria da publicidade sobre isso, completou. Então a gente pode ver aí uma decisão polêmica, não é? Do prefeito de Londres, que decidiu banir de metrôs e de ônibus propagandas consideradas irreais a respeito de corpos perfeitos. Então, uma medida política para coibir esse tipo de situação muito comum, de certa maneira, no universo fashion, né? Olha só, mais um texto 3 para você ir anotando aí, para você ir grifando, para você ir fazendo suas observações. Os transtornos alimentares mais relevantes em nosso contexto sociocultural são a anorexia e a bulimia nervosas. Então o texto já apresenta aí qual é a sua temática, mais consequências da busca por esses padrões idealizados. A anorexia nervosa se caracteriza pelo pavor descabido e inexplicável que a pessoa tem de engordar, com grave distorção
da sua imagem corporal. Para atingir esse padrão de beleza intangível, o anoréxico se submete a regimes alimentares bastante rigorosos e agressivos, tá? Então, é uma explicação do que seria anorexia, não é? Talvez não seja necessária no seu texto essa explicação, tá certo? Mas, de qualquer forma, fica aí. A anorexia é uma das consequências. Já a bulimia nervosa se caracteriza pela ingestão compulsiva e exagerada de alimentos, ou seja, o contrário da anorexia, né? Enquanto o anoréxico se priva do alimento porque tem medo de engordar, o bulímico come de forma compulsiva, geralmente muito calóricos, alimentos muito calóricos, seguida por um enorme sentimento de culpa em função dos excessos cometidos. Não podemos perder de vista que a formação da autoimagem corporal de cada pessoa está fortemente influenciada pela maneira como a sociedade impõe o que é ter um corpo esteticamente apreciável, né? Esse fragmento aí da Ana Beatriz Barbosa Silva está no livro Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas. E a gente sabe que muitas vezes, para o adolescente que sofre muito com isso, o peso da escola é muito grande, não é? A escola, por meio do bullying, eu digo outros alunos, obviamente, fazem com que o indivíduo se sinta mal com a sua própria imagem. Bom, olha aí o depoimento dessa modelo. Veja, a ex-modelo Roberta Heloísa revela o lado sombrio dos bastidores do mundo fashion e revela que fazia sacrifícios enormes para se enquadrar nos padrões de beleza que lhe eram impostos. Quando eu era mais nova, eu trabalhava como modelo de passarela. Eu vivia mal e me alimentava o dia todo com apenas 4 bolachinhas de água e sal na bolsa, embaladas no papel filme e metade de uma maçã pequena cortada para caso passasse mal. O relato aí, portanto, de uma modelo famosa, de uma ex-modelo, mostrando as imposições que o mundo fashion faz a quem trabalha nesse segmento, tá? Vamos assistir a um vídeo agora, daqui a pouco a gente volta a conversar. O Fantástico está de volta com uma pergunta. Por que o peso de uma mulher chama tanta atenção? Se emagrece, é assunto. Se engorda, então, por que uma mulher ganhar peso faz algumas pessoas se sentirem no direito de ir para a internet e escrever os comentários mais absurdos? Por que tanta cobrança? Por que tanta vontade de agredir? Você já ouviu falar em body shaming? A Cleo tem sido vítima de body shaming. A expressão em português significa vergonha do corpo. É a prática de atacar alguém verbalmente por conta da forma física, geralmente pelas redes sociais. Para mim é pressão estética. É quando você é julgada de forma agressiva mesmo, profunda e que machuca por causa da forma como você está se parecendo, pelo seu rosto, pelo seu corpo, pelas suas roupas, se você engordou, se você emagreceu. Já faz tempo que tudo que a Cleo faz chama atenção. No cinema, na TV, como cantora, na internet. Vacilou de verdade. São mais de 11 milhões de seguidores comentando suas postagens todos os dias. Em que momento você se deu conta que você estava sendo, por exemplo, vítima de ataques, de body shaming? Comecei a ver umas coisas muito sacanas, assim. Eu tinha feito tanta plástica que eu estava deformada. Eu falei, gente, eu já falei abertamente que eu fiz uma plástica no nariz e foi a única coisa que eu fiz. E preenchimento eu fiz na olheira anos atrás, pô. E é isso. Não tem por que eu mentir. E aí eu comecei a falar, gente, o que tá errado? Aí eu falei, cara, óbvio, minha cara tá muito mais inchada. Eu tô diferente, de fato. Os ataques começaram nos últimos meses. Eu tinha ganhado peso, que meu rosto estava diferente. Sim, e eu achava que eram 10 quilos, não tava 20 quilos a mais. Obviamente você vai mudar. Claro. E, gente, qual é o problema, sabe? Não é normal você ser pressionada, julgada dessa forma por causa da sua aparência, por causa de estética. Como é que você recebe esses comentários o tempo todo sobre o seu corpo, sobre a sua beleza, sobre você? Dói, né? Dói, assim, eu não tô imune a esse tipo de coisa. Eu não conheço alguém que não se importa quando tem uma enxurrada de gente falando sobre você, dando opinião sobre a sua vida sem nem saber quem você é de verdade, sabe? E tudo bem também você ficar mal. Faz parte do processo, faz parte da vida, eu acho, assim. Bom, gente, você viu aí
a entrevista da Cléo Pires, né, e as consequências que tem acontecido na vida dela, porque ela engordou e saiu daquele padrão que todo mundo conhecia da Cléo como modelo, né, como uma atriz também, que sempre expôs o corpo, principalmente nas redes sociais. A Cléo foi capa de revista, aliás, de várias revistas, mas foi capa da revista Playboy, né, que era a mais famosa revista masculina aqui do país. Bom, agora a gente tem uma referência histórica, não é? Olhar para essa questão do corpo é também olhar para a história. Você sabe que a alusão histórica é sempre importante num texto. Olha só, a origem do culto ao corpo remonta à antiguidade. Os gregos acreditavam há cerca de 2.500 anos antes de Cristo que a estética e o físico eram tão importantes quanto o intelecto na busca da perfeição. Pensamento traduzido na frase mens sana in corpore sano, mente saudável em corpo são, e na própria história das Olimpíadas. É só olhar que existe praticamente uma obsessão, né, na história da arte em relação ao corpo perfeito, e os gregos tinham essa obsessão. Agora, o que era diferente? Eles mostravam o corpo junto com a mente, né? Hoje, as pessoas muitas vezes estão preocupadas em cultuar apenas o corpo perfeito. A mente pode ser do tamanho de uma ervilha, tá certo? Então, é preciso mostrar essa questão. Bom, então, veja alguns elementos que você pode usar no seu texto quando você vai se preparar para escrever. Lembrando sempre da perguntinha: por que tanta gente se submete a esses padrões estéticos, né? Sem dúvida alguma, às vezes é a necessidade de aceitação social, não é? Quando a sociedade toda impõe um tipo de comportamento, muita gente se submete a esse tipo de comportamento, tá? Então veja, você pode começar falando da história, por exemplo, mostrar que o conceito de beleza variou ao longo da história, que o conceito de beleza também é relativo, que ele depende de cada sociedade, né? A gente pode citar a questão indígena, por exemplo. O que é belo para o índio, às vezes não é belo para o mundo do homem branco, por exemplo. A diferença entre buscar saúde e cultuar o corpo, né? É preciso, claro, que saibamos que a saúde é importante e, portanto, a prática de exercícios físicos também. Mas estamos falando aqui do culto ao corpo. O estímulo à cultura do belo, que vê o ser humano como um pedaço de carne, esse estímulo midiático que existe, né? Que explora principalmente as formas femininas em relação a isso. As doenças advindas da pressão social e da pressão midiática, a gente falou aí de bulimia e de anorexia, então são consequências que de repente você pode citar no seu texto. O faturamento das empresas que vivem da venda da beleza e da juventude eterna, não é? É uma indústria que fatura bilhões todos os anos. O Brasil é o segundo país com uma economia voltada para isso. Quem mais vende no mundo são os Estados Unidos. O Brasil fica em segundo lugar na indústria dos cosméticos. Então, é preciso pensar como isso é valorizado aqui no país, por exemplo, e que, claro, isso tem consequências na autoimagem das pessoas, nessa busca pelo corpo perfeito, ok? Bom, olha mais esse vídeo aqui. Outra polêmica da semana envolve uma finalista de um concurso de Miss Universo, a Miss Canadá, que ficou em 9º lugar, mas roubou a cena. Isso porque desfilou fora de forma, pelo menos para os padrões de beleza, para esse tipo de concurso. E tudo indica que ela fez de propósito. Um concurso para eleger a mulher mais bonita do mundo. Uma das concorrentes chamou a atenção não só por causa da beleza, mas pelas medidas. Foi a Miss Canadá Ciara Bartle. Ela conversou com o Domingo Espetacular e falou sobre a polêmica que percorreu o mundo. Ela tá lá, numa cidade do interior do Canadá, na casa dela, e vai conversar com a gente. Tudo começou quando Ciara apareceu de biquíni. Choveram comentários dizendo que ela estava fora dos padrões para uma Miss. Os internautas não perdoaram. Este escreveu: muito gorda e velha para ser Miss. Este outro disse: bonita, mas ela está um pouco acima do peso. Alguns comentários foram mais agressivos. Agora veremos gordas nos concursos de beleza.
Para algumas pessoas, as críticas à Miss Canadá soam como uma ofensa não só a ela, mas a todas as mulheres que não são tão magrinhas quanto as modelos de passarela. É como se ela representasse um grande grupo de mulheres. Na verdade, a maior parte da população feminina, porque aquela magreza típica do concurso de Miss Universo está mais para exceção do que para regra. Pelas ruas encontramos uma opinião unânime. Ninguém acha a modelo gorda. Gordinha tá aí, essa daí não tá nada. Então precisa de óculos. Quem falou isso? Tá bem magra, não chega nem perto de gorda. Mas por que o visual da Miss Canadá despertou tanta polêmica? Fábio Mariano é sociólogo. Para ele, os padrões de beleza e de comportamento estão mudando, mas as redes sociais não acompanham esse movimento e ainda permanecem conservadoras. Numa sociedade onde cada vez mais a gente discute a ditadura da beleza, ao mesmo tempo vem uma corrente de ódio só porque a Miss Canadá não corresponde aos padrões da beleza. O temido e perseguido padrão de beleza. Liliana Gomes é diretora de uma agência de modelo. Vive de moda e explica por que mulheres magras são preferidas nas passarelas. A menina que é magra, ela se adapta mais ao olhar pra gente e ela parece mais elegante na roupa. Números e medidas que podem ser cruéis para muita gente. É o que diz este psicólogo. A medida de quadril de uma modelo não pode exceder 88 centímetros. Se ela tiver 88, a gente brinca 0,1, ela é tratada como obesa mórbida. Quando venceu o Miss Canadá em junho de 2016, Ciara estava visivelmente mais magra. 7 meses depois, durante o desfile do Miss Universo, ela exibiu um corpo cheio de curvas. Chamou ainda mais atenção ao ser comparada com as outras candidatas. Na minha opinião, ela destoou porque tinha todas as outras num padrão que era diverso do dela. Essa não é a primeira vez que uma Miss sofreu com assédios pelas redes sociais. A modelo Débora Lira venceu o concurso de Miss Brasil por Minas Gerais em 2010. Depois do concurso, o peso da Débora virou assunto nas redes sociais. Esta internauta disse que Débora chegou a engordar 15 quilos durante o reinado e disse que é muito relaxo. Outra fala: a única coisa que essa candidata precisa é perder 5 quilos. Eu já passei por essa questão de engordar e emagrecer e sofrer muito questionamento e muito julgamento por conta disso. Para Débora, Ciara já tinha o intuito de levantar essa discussão. Ela quis provar para as pessoas que ela ia participar do Miss Universo sem se sacrificar, sem ter que passar fome, sem ter que ser escrava do corpo e tentar mostrar que justamente um concurso de beleza não é apenas o físico. E ela conseguiu, né? Mas como será que Ciara Bartle está hoje, uma semana depois das críticas? Nesta entrevista exclusiva, ela conta que o sonho de ser Miss começou por acaso. In 2009, my family and I lost our home to a house fire. Em 2009, aos 16 anos, a casa em que morava pegou fogo. Ninguém se machucou, mas graças a isso, ela se tornou voluntária na Cruz Vermelha. Lá ficou sabendo de um concurso local de Miss Adolescente. Participou e venceu. Depois vieram outros. Miss Teen Canada World and was later second runner-up at Miss Teen World. Ciara lembra que ainda jovem, muitas meninas simplesmente decidem comer pouco. E isso é considerado normal. Some girls will go to great lengths and almost eat like eggs and bread. Muitas ficavam só no pão e ovo, algo que ela não fazia. Mas a canadense admite que também já cometeu loucuras para se encaixar nos padrões da moda. There were days where I would eat one protein bar, but I would have like half in the morning and half in the afternoon. Em um dia inteiro eu comia apenas uma barra de proteína, metade no almoço e metade no jantar. E completava o resto do tempo com exercícios físicos puxados. Ela afirma que não era feliz, só reclamava e nem conseguia pensar direito. I couldn't think straight.
Foi aí que Sierra decidiu mudar a dieta. Ela diz que continua tendo uma alimentação saudável, mas agora sem tantas restrições. Os novos hábitos trouxeram um novo corpo e as críticas dos mais conservadores. It didn't bother me personally. Não me incomodo e me sinto satisfeita por servir de exemplo para outras pessoas que se sentem bem com seus corpos. Durante a nossa conversa, perguntei se Sierra se importava em falar sobre as medidas. Ela disse não se sentir muito à vontade e fez uma estimativa. Está pesando entre 58 e 63 quilos. Ela mede 1,75 m. A relação entre peso e altura mostra que Sierra está dentro da faixa considerada normal para uma mulher. Sierra ficou em 9º lugar no concurso. A coroa foi para a francesa Iris Mittener, de 24 anos, que pesa 55 quilos, distribuídos em 1,73 m de altura. Nas redes sociais, Sierra se mostrou muito acima de toda essa polêmica. Ela diz que as críticas deram mais gás para ela seguir em frente nessa jornada. Em outra foto, ela completa: esta é a hora de começarmos a trabalhar juntos para redefinir a visão do mundo sobre a beleza. A jovem estudante de direito passa uma mensagem direta. Nobody's perfect. Ninguém é perfeito. Temos apenas que valorizar o que gostamos mais em nós mesmos. Isso é o mais importante. Embora ela não tenha sido a vencedora, ela começa um reinado paralelo, um reinado da empatia, um reinado da generosidade, um reinado da compreensão, um reinado próprio dela, onde com certeza ela se comunica e expressa a maioria das mulheres. Mais um texto aqui, agora com a modelo Flúvia Lacerda, né? A Flúvia fez um desabafo no seu Instagram para incentivar outras mulheres a aceitarem seus próprios corpos, independentemente da pressão que a sociedade impõe sobre os padrões. Na foto de biquíni, a modelo começou o texto falando sobre como a gestação afetou o seu corpo, trazendo transformações de forma negativa na sua autoestima. Olha o que disse a Flúvia: durante minha primeira gestação adquiri muitas estrias, muitas mesmo. Minha pele ficou com texturas e tons estranhos, mas honestamente estaria mentindo se dissesse que isso afetou de forma negativa minha autoestima. Sempre fui naturalmente desconectada dessas negatividades impostas com relação à nossa aparência física. Sempre questionei muito de onde isso vinha, quem possivelmente estava lucrando com a realidade de me transformar em alguém inseguro e infeliz. No fim, na minha cabeça, essas negatividades dissipavam. A chegada de mais estrias e celulites após minha primeira gestação não mudou essa forma de raciocínio. Não deixei de usar biquíni por isso, muito menos de me sentir sexy, forte, poderosa ou menos que ninguém. Quando assisto pessoas submersas no alto flagelo quanto sua aparência, percebo que, apesar de conhecer outras mulheres como eu, que nunca ligaram ou se deixaram afetar por essas coisas, a grande maioria não se sente assim. Então a gente tem aí o depoimento da Flúvia, e essa é uma questão que, como a gente falou, atinge principalmente as mulheres. É muito óbvio que o meio midiático, que as imposições sociais são mais rigorosas com as mulheres, e é preciso alertar para que elas não caiam nessa, né? É aí onde entra a sua conclusão, tá certo? Mostrar o que é preciso fazer para que as mulheres, principalmente, mas para que as pessoas em geral, não se sintam felizes apenas quando se submetem a padrões estéticos que estão colocados na sociedade. Bom, há 4 filmes aqui que eu vou indicar para você e você pode assistir, já que agora todo mundo em casa, não é possível conciliar a diversão com o estudo. Então, 4 filmes aqui para você. O primeiro está aí, O Mínimo para Viver. A imagem já mostra que o filme vai tratar de anorexia. Então, você pode fazer uma pesquisa aí na internet e buscar esse filme para fazer referência na sua redação, tá certo? Outro filme que você pode utilizar também é Linda de Morrer. É um filme nacional que trabalha com essa preocupação que existe de seguir padrões colocados na sociedade. Então vale a pena também, é uma comédia bem divertida, você pode se divertir e ao mesmo tempo
fazer uma reflexão sobre o assunto e também usar isso como referência na sua redação, né? Tem o já clássico O Amor é Cego, talvez o mais famoso filme em relação a isso. O personagem principal se apaixona e a moça é gordinha, né? Aliás, ela tem obesidade mesmo, mas ele a enxerga de outra maneira. Então o filme trabalha bem com isso, traz uma mensagem bem legal no final. Você pode se divertir. Eu sei que muita gente talvez já tenha assistido ao filme O Amor é Cego, mas aproveita aí, você se diverte, vai dar boas risadas e vai fazer uma reflexão sobre esse mundo cruel que faz imposições a respeito da estética do corpo, tá bom, gente? E ainda o filme Anorexia, a ilusão da beleza, o nome é autoexplicativo, você pode fazer um mergulho aí nesse assunto especificamente, já não temos aí uma comédia, mas um drama, você pode assistir também, pesquisa na internet, é mais uma dica para você aí, para você também depois utilizar e construir seu texto fazendo a referência, caso você queira, tá bom? Então, esse é o tema da semana. Conto com você, lembrando que você pode enviar o seu texto pelo WhatsApp, tá certo? Todo mundo tem o WhatsApp, manda no privado, a gente vai analisar o texto e fazer o comentário. Você pode mandar para mim, pode mandar para a Marcela também. A gente fica no aguardo. Agora, lembrando sempre, quem optar por essa correção, pela correção por meio digital, depois vai precisar, depois a gente pede que não leve mais a redação, sua redação vai ser analisada, vai ser comentada, não é? Mas você não vai levar depois para correção, porque obviamente quando as aulas voltarem, nós teremos uma quantidade grande de textos e claro, é preciso que todo mundo respeite o espaço, que todo mundo respeite a possibilidade de todos terem seus textos corrigidos. Então, eu peço apenas compreensão de todo mundo para que seu texto não seja corrigido 2 vezes, para que a gente possa atender a todos, tá? Então, quem optar pela correção online, pela correção pelo WhatsApp, vai ter essa correção nesse período, pode mandar qualquer hora do dia e não apenas no horário da aula ou da monitoria, qualquer hora a gente vai ficar respondendo e comentando os textos com vocês. Agora, esses textos não serão corrigidos depois presencialmente, por motivos óbvios, para a gente poder dar conta de todo o material e atender a todos. Eu peço a compreensão, tá bom? Força, fé, foco, estamos aqui para dar toda a assistência do mundo a você nesse período em que o país precisa enfrentar a crise do coronavírus, tá certo? Confio no estudo de vocês, força sempre, vai dar tudo certo, cotovelo aí para todo mundo. Tchau!